Hoje a gente vai dar uma olhada nos textos bem fascinantes sobre o Espiritismo, né? Aquele codificado pelo Allan Kardec. A ideia é explorar como essa doutrina vê figuras-chave como Jesus e também conceitos como a segunda vinda, a relação com Deus, o Pai. Queremos pegar a essência dessas visões, que são um pouco diferentes. Isso mesmo. É uma perspectiva bem particular, que diverge em pontos importantes do cristianismo mais tradicional, vamos dizer assim. Exato. Vamos começar por Jesus. Como é que o Espiritismo o vê? Não é exatamente a mesma ideia de divindade, né? Não, não é. Para o Espiritismo, Jesus, bom, ele não é o próprio Deus encarnado. Ele é visto como o espírito mais puro, o mais evoluído moralmente que já pisou aqui na Terra. Ah, Ele é o nosso guia e modelo, o exemplo máximo a seguir. tipo um irmão mais velho? Exato. Um irmão mais velho perfeito em moralidade. A ideia de filho de Deus se aplica a todos nós, como espíritos. Mas ele seria o primogênito, o primeiro em evolução, sabe? Interessante essa coisa de primogênito. Mas aí, como fica aquela frase famosa? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso soa meio exclusivo. Como encaixa se ele é um modelo? É, soa mesmo. Mas a interpretação espírita é mais simbólica. Não é uma porta literal que só ele abre, entende? A ideia é que seguir os ensinamentos dele, amor, caridade, perdão, humildade, esse é o caminho para a gente se alinhar com a vontade divina, com o Pai. Ah, entendi. Então, viver o evangelho dele é a forma de se aproximar de Deus. O caminho é o exemplo moral, não a pessoa em si como um pedágio. Isso, perfeito. O caminho é a prática do bem inspirada nele. Faz sentido dentro dessa lógica. E isso leva a outra diferença grande, né? A questão do pecado, da redenção. Como fica o sacrifício de Jesus? Pois é, aqui a diferença é bem marcante. O Espiritismo não tem essa visão do sacrifício substitutivo, sabe? De Jesus pagando pelos nossos pecados. Ah, não. Não. A base de tudo é a lei de causa e efeito. Cada um é responsável direto pelos seus atos. O que você planta, você colhe. É inevitável. Então nada de perdão automático. O perdão divino existe, claro, mas ele vem com condições. Arrependimento sincero, mudança de comportamento e, muito importante, a reparação do mal que foi feito. Quer dizer, não adianta só se arrepender, tem que tentar consertar a besteira que fez. Exatamente. A responsabilidade é individual, não dá para transferir. Nossa, isso é bem diferente de muitas igrejas. E qual o papel de Jesus nisso tudo, então, se não é pagar pelos pecados? Ele é o mestre, o guia que mostra o caminho. Ele ensina como a gente pode se redimir pelo nosso próprio esforço, pela transformação moral, que a gente chama de reforma íntima. Reforma íntima. Isso. Ele dá o mapa, o exemplo perfeito, mas a caminhada é nossa. Ninguém evolui pelo outro. Entendi. Responsabilidade total na mão de cada um. Mudando um pouco de assunto, mas ainda nessa linha de progresso. E a segunda vinda? O que ela significa se não é a volta física de Jesus? Boa pergunta. A interpretação espírita é, na maioria das vezes, simbólica e coletiva. Não se espera Jesus voltando em carne e osso, digamos assim. Certo. A segunda vinda é vista como a chegada de uma nova fase de entendimento espiritual para a humanidade. Uma segunda revelação divina. E essa segunda revelação seria... Para os espíritas, seria o próprio espiritismo, considerado o consolador prometido por Jesus, que viria para explicar e relembrar os ensinos dele de uma forma mais racional, mais profunda. Uau! A segunda vinda como a chegada do próprio Espiritismo, isso é forte. Como eles justificam isso? A justificativa vem muito da análise do Evangelho de João, onde Jesus fala do Consolador, o Espírito da Verdade, que ensinaria todas as coisas. O Espiritismo se vê cumprindo essa promessa, trazendo explicações sobre vida espiritual, reencarnação, causa e efeito. Colocando o Evangelho numa luz mais prática, talvez. Isso, uma luz mais moral e prática. Mas, claro, é bom lembrar, essa é a visão espírita. O cristianismo tem muitas outras interpretações sobre isso, né? Com certeza. E essa ideia de nova era, de entendimento, isso se liga com aquela noção de progresso da humanidade que você falou?
Totalmente ligado. Essa segunda vinda simbólica marca a transição do nosso planeta, de um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda é muito forte. Para algo melhor. Sim, para um mundo de regeneração, um estágio moralmente mais elevado, onde o bem vai prevalecer e o evangelho vai ser a lei moral, mais compreendida e vivida. É um processo gradual. Um processo. Então, nada daquele juízo final como um evento único, um dia D. Também é reinterpretado. Não é um dia de julgamento final para todo mundo junto. É mais um processo contínuo de seleção natural espiritual, vamos dizer assim. Seleção natural? Como assim? Os espíritos que se afinam com o progresso moral, que buscam melhorar, seguem adiante, reencarnando em mundos melhores, como a Terra em regeneração. Já aqueles que insistem no erro, no egoísmo, podem precisar continuar sua jornada em mundos mais primitivos, até decidirem mudar, sabe? E Jesus supervisiona isso? Como governador espiritual do planeta, sim. Ele guia esse processo todo de evolução. Interessante. E só para conectar, nas fontes que a gente viu, mencionava-se outras visões, tipo a de Okada. Tem alguma semelhança aí? Olha, tem um eco na ideia geral de transição para um mundo melhor e numa visão menos literal da segunda vinda. Ambas falam de purificação. Mas os como são diferentes. Exato. Os mecanismos são distintos. O espiritismo foca muito na causa e efeito e na reencarnação para essa depuração. As outras visões, como a mencionada de Oka, podem ter outras abordagens sobre impurezas e como limpar isso, que não são exatamente o foco espírita. Ok. Então, para a gente fechar aqui, os pontos principais da visão espírita que a gente viu. Jesus é o modelo moral máximo, o espírito mais top que passou por aqui, mas não Deus. Isso. Então, depende de cada um pelo esforço próprio, seguindo a lei de causa e efeito com arrependimento e reparação. Perfeito. Responsabilidade individual. E a segunda vinda não é Jesus voltando fisicamente, mas sim um processo de evolução espiritual da humanidade, simbolizado pela chegada do Espiritismo como tal consolador. Exatamente. O mais fascinante é ver como esses conceitos conhecidos são todos recontextualizados, né? Tudo sob a ótica da evolução contínua do espírito, da responsabilidade de cada um e da reencarnação como ferramenta para a gente aprender e progredir. Fica uma reflexão final, então. Se a gente encara a jornada espiritual assim como essa subida constante de aprendizado, de responsabilidade moral, como será que essa ideia por si só poderia mudar o jeito que a gente olha para as nossas próprias ações no dia a dia? Mesmo para quem não segue essa crença específica, né? Uma ótima pergunta para se pensar. Fica aí a reflexão. Até a nossa próxima análise.